O tomarense Hugo Costa apresentou a sua recandidatura à presidência da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, numa sessão que decorreu na Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, e que contou com casa cheia. Em recente nota de imprensa, Hugo Costa referiu que esta recandidatura representa uma linha de continuidade de um projeto que vem sendo trilhado desde 2020, a defesa dos ideais do partido a nível regional e garantir o reforço de investimento no distrito de Santarém é outro objetivo e desafio que o próximo mandato irá proporcionar. A proximidade continuará a ser o mote desta candidatura. Apenas deste modo é possível alcançar os resultados até agora obtidos, reforçou o mesmo texto. Quanto à sessão de apresentação propriamente dita, registro para as palavras iniciais de Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, que não escondeu a satisfação pelo facto da candidatura de Hugo Costa ter escolhido o seu concelho para esta apresentação. Quando aparece uma figura para se candidatar, seja a Presidente da Conselhia, seja um Presidente da Federação, como te estás a candidatar, antes de mais, todos sabemos que é um percurso de sacrifício pessoal, de muita dedicação, e sem palavras vãs e sem, obviamente, conscientes de grandes responsabilidades acrescidas, porque neste momento especial que estamos a viver, e temos aqui presidentes de conselhia, temos a Juventude Socialista, temos presidentes de Câmara, temos vereadores, e todos sentimos no dia-a-dia quando se tem agravado a situação de tantos sonhos na cabeça, tão difíceis de concretizar. Mas o Partido Socialista neste país nunca deu mostras de fraqueza. Nós, nos diversos lugares, e as populações têm reconhecido isso, nunca fomos fracos nessa matéria, e por isso, e tu és um exemplo de que nunca foste fraco também. Tu és ainda um jovem, comparativamente comigo, mas ainda és um jovem que ainda tens muito pela frente, que já conseguiste grandes vitórias pessoais, que tens um conhecimento, um know-how adquirido também como deputado da nação, também como um elo privilegiado com os nossos dirigentes políticos, dirigentes do PS, ministros, secretários de Estado, primeiro-ministro, tudo isso conta e de maneira para servir, vamos chamar-lhe, uma autoestrada de facilidade para quando queremos pôr as nossas ideias. Nunca conseguimos pô-las todas em prática, mas nunca devemos desistir de as pôr em prática. O Distrito de Santarém tem vindo com vários desafios. Há quem diga, sobretudo a oposição, que não se tem lutado tanto assim pelo Distrito de Santarém, pela conquista de grandes sonhos que, quer a nível do sul do Ribatejo, quer a norte do Ribatejo, já devíamos ter conquistado. Mas vamos tendo conquistas. E a população, mesmo perdendo-se a nível nacional, nós sentimos que há potencial para crescer. E apetece-me pegar num desafio muito recente, agora é a notícia do dia, desde ontem a notícia do dia, por ter sido o nosso António Costa, Primeiro-Ministro, a ter falado, inclusive, no aeroporto, pela primeira vez ele abriu a boca a falar no potencial aeroporto do nosso distrito e tudo o que isso representa. Mas vamos esquecer-nos do aeroporto. Mesmo sem aeroporto, nós temos homens e mulheres que apenas pedem percursos acessíveis. E dentro dos percursos acessíveis que pretendemos, e agora dirijo-me aos meus queridos colegas presidentes de Câmara, é sobretudo haver alguém em Lisboa, por vezes, ou muitas vezes, ou todos os dias, lute para termos cada vez mais facilidades. E as facilidades normalmente não partem dos políticos que querem o melhor para o país, partem dos dirigentes superiores e das entidades que ainda pretendem, por vezes, mandar mais até que o próprio Ministro ou que a Assembleia da República. E é essa luta também que eu te peço, Hugo, porque sinto isso na pele, como sentem, de certeza, todos os presidentes de Câmara que estão aqui. Nós confiamos em ti. Tu tens uma capacidade de dedicação, de amizade, de solidariedade, que afinal são as principais bandeiras para que todos tenhamos o agrado e sentir orgulho em votar em ti e continuares a teres um papel relevante junto de nós.
Mário Balsa, diretor de campanha, recuou no tempo para dar conta do percurso conjunto que tem feito com Hugo Costa. E vou um pouco atrás, uns anos largos atrás, à primeira vez que fui diretor de campanha do Hugo. Há muitos anos atrás, quando foi a primeira candidatura do Hugo à Federação da JS. E nessa altura começámos o caminho, os dois em conjunto, juntando sempre mais gente, passámos por 2 candidaturas à Jota, fizemos a transição para o Partido Socialista. Antes da pandemia, é bom relembrar isso, o Hugo inicia este processo de se candidatar à Federação. Passámos por uma campanha em plena pandemia, como diretor de campanha dele, e hoje estou aqui outra vez, como diretor de campanha dele, e continuarei sempre que ele precisar a estar. Porquê? Porque acredito nele, porque sei do valor que ele tem e pela amizade, principalmente, que tenho por ele e que sei que ele também tem por mim. E são estes valores que nos fizeram vir até aqui hoje. É ótimo olhar à volta e ver a casa completamente cheia. É bom ver este calor humano para apoiar o Hugo neste passo que ele vai dar e que é o passo de nos representar a todos, como dizia o Pedro há pouco, de representar esta federação, mas de representar os ribatejanos, todos nós em conjunto. Esta parte do discurso mais focada no Hugo e nas ligações pessoais, inicialmente não estava previsto naquilo que eu tinha escrito. Eu vinha com a ideia apenas de falar do que é a campanha, do que vai ser a campanha. Vou deixar essas notas também já de imediato, para depois não vos maçar novamente e passar a palavra a quem vem a seguir. Ora, começamos hoje, lançamos aqui hoje, com a apresentação a esta candidatura, esta campanha, que vai circular pelo distrito todo. Estamos disponíveis para ir a todas as concelhias que entendam que é positivo a presença da nossa candidatura para falarmos. Nós queremos também reunir um conjunto de contributos que todos os militantes tenham para nos dar, com o intuito de construirmos a moção, uma moção que nos representa a todos e que sirva de farol para aquilo que serão os próximos anos e que será a liderança do Hugo novamente à frente dos destinos da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista. Essas reuniões, rapidamente, todos vocês têm o meu telefone, deem-me um toque, nós combinamos, agendamos isso. Peço só que o façam após as eleições para as concelhias, para não estarmos a misturar momentos. E, portanto, após o dia 8, nós estamos disponíveis para ir a todo o lado que nos queiram receber e que sintam que é necessário. Teremos também, no fim dessa auscultação, o momento na Lesíria, para dividirmos também aqui um bocadinho as coisas, o momento de discussão final e apresentação das linhas mestras do que será a moção e que será depois também enviado por e-mail a todos os militantes para terem conhecimento daquilo que será o trabalho que iremos reunir. Sónia Sanfona, mandatária da candidatura de Hugo Costa, ela que é também presidente da Câmara de Alpiarça, a autarca diz que esta sessão simbolizou um momento especial. Nós temos todos a nossa história, sabemos todos por onde é que começámos, como é que a nossa ligação à política, como é que a nossa ligação ao PS começou, e na escola do Hugo eu também me sentei e também aprendi. O Hugo sucede-se a ele próprio, mas sucede também a um conjunto de grandes presidentes de federação do Partido Socialista ao longo das últimas décadas. E esta é uma tarefa muito difícil, muito árdua. Não é sempre fácil de nós olharmos para os nossos dirigentes e dizermos que a sua posição é privilegiada porque têm algum poder, porque ganham algum prestígio, mas isso não se faz sem trabalho, não se faz sem abdicar de muito daquilo que é a nossa vida pessoal, de que é, enfim, a parte da juventude em que mais facilmente estaríamos disponíveis para fazer um conjunto de outras coisas tão menos importantes do que aquelas que fazemos, mas que dão, eventualmente, idêntico ao maior prazer. E o Hugo é o exemplo dessa dedicação,
dessa capacidade de abdicação, desse espírito de sacrifício em prol de uma causa que é comum e que é a causa que nós todos, ao longo da nossa vida cívica, temos vindo a defender. E este é um momento também particularmente difícil, porque, não obstante nós termos no governo do país o nosso Partido Socialista e numa circunstância também especialmente boa, que é o termos obtido uma maioria absoluta, a verdade é que um momento internacional e nacional é extremamente difícil, comparável apenas a 2 ou 3 momentos da história moderna que nos colocaram nesta circunstância. E, portanto, não tem sido fácil, nós nunca esperámos facilidades, mas não tem sido fácil governar em maioria absoluta com os constrangimentos que todos os dias, todos nós na nossa vida e, por maioria de razão, o Governo na sua vida, vai sentindo. E, portanto, é tanto mais importante que o Partido Socialista tenha força, se afirme, seja resiliente e consiga ajudar o Governo naquilo que é um papel extraordinariamente importante de defender as políticas em que nós acreditamos junto da nossa população. Manuel Valamatos, mandatário e presidente da Câmara de Abrantes, referiu-se a um momento difícil do ponto de vista político, mas que Hugo Costa é a pessoa certa para continuar na liderança da Federação. Nós estamos num momento particularmente difícil do ponto de vista político, já todos nós percebemos isso com alguma facilidade. Contexto de uma pandemia, como todos conhecemos, a situação da guerra na Europa, algo inesperado, que deixa os países com grandes graus de fragilidade, e nós, obviamente com grande coragem, o Partido Socialista ganha eleições com maioria, mas tem de facto aqui um trabalho árduo, e depois que nos coloca a todos os socialistas grandes problemas, porque nós não mudamos a nossa forma de pensar por via das situações, acreditamos sempre em determinados valores e em determinados princípios, e de facto estamos numa situação particularmente difícil, com o Governo a ter necessidade de imprimir respostas a todo o tempo, para acudir, digamos, àquilo que é a economia em termos gerais, mas sobretudo às famílias e às pessoas, e os tempos, obviamente, não vão ser fáceis. Todos nós sabemos que também há ciclos, não há os melhores momentos, nós escolhemos os momentos na política, mas este, em particular, é o tempo em que precisamos de alguém verdadeiramente forte e consciente daquilo que está a acontecer. Eu acho que, em primeiro lugar, compete ao Presidente da Federação, em Santarém, unir os socialistas, todos os socialistas, os autarcas e os outros todos os homens e as mulheres que aqui estão, para não nos desviarmos do facilitismo, começarmos a compreender ideologicamente outras sensibilidades, e eu acho que temos que manter a nossa matriz, manter as nossas convicções, e nós acreditamos muito em ti. Há 2 anos também fui teu mandatário com muito orgulho, com gosto, porque depois de ser mandatário é aqui quase uma função de padrinho, não é? E depois também fico sempre com esta responsabilidade de acompanhar, de olhar para aquilo que vais fazendo, e todos nós vamos fazendo, e essa também é uma nossa responsabilidade, de ajudar, de colaborar. Nós temos, para além do contexto político, nós temos aqui vários desafios emergentes para os tempos de hoje e do futuro. A reorganização do território, temos vindo a falar todos, já falámos disso. Temos as questões dos quadros de apoio comunitário, a transição justa, por exemplo, que é uma matéria de grande sensibilidade à qual temos que estar todos atentos, e muitas outras coisas. O Pedro Ferreira também já falou de infraestruturas, de possíveis infraestruturas, quer públicas, quer privadas, no desenvolvimento da nossa região. E depois também há valores, ou melhor, há números de estudos que bem demonstram que, de facto, a nossa região precisa de se impulsionar e de se valorizar, e nós temos que ajudar a construir verdadeiramente esse caminho. Este é um momento, repito, de forma de propósito, para vincar a necessidade de termos alguém de grande responsabilidade, mas simultaneamente com grande competência, com experiência. Eu acho que o Hugo Costa, embora seja de facto um jovem do ponto de vista cronológico, é um indivíduo já com bastante experiência,
e que pode, obviamente, nos ajudar a desenhar um programa efetivo para o nosso desenvolvimento do território. Feito com todos os socialistas, não é só com os autarcas, mas com todos os socialistas do nosso distrito. Também volto a vincar e a repetir, com todas as mulheres e todos os homens que estão connosco neste contexto e que fazem a sua militância e que são simpatizantes deste pensamento político do qual não nos podemos desviar. Proximidade e competência é este o mote associado à candidatura de Hugo Costa, ele que se propõe então continuar no desempenho destas funções à frente da Federação Distrital. O também Presidente da Assembleia Municipal de Tomar diz que o apoio que tem sentido confere-lhe mais responsabilidade. Quando em fevereiro de 2020 me apresentei como candidato à Distrital, estava longe de imaginar que tinha pela frente a mais longa campanha de sempre no Distrito, onde uma pandemia retirou afetos, ceifou vidas e alteraria para sempre a nossa forma de organização interna. Foram 2 anos em que muitas vezes fomos forçados a substituir o presencial pelo digital, onde tivemos de nos reinventar e aprender a fazer 2 campanhas eleitorais com resultados muito positivos para o Distrito de Santarém, mas descondicionamento social. Mas deixem que vos diga, nada substitui o contacto e a presença humana. O PS obteve um dos seus melhores resultados sempre em autárquicas e obteve um resultado histórico nas eleições legislativas. Mas se queremos que o Partido Socialista continue a ter sucesso no país e na região, devemos enfrentar os desafios, falando dos reais problemas das pessoas, combatendo o populismo e a demagogia, explicando medidas e não se fechando uma redoma de vidro e mobilizando a estrutura. A mobilização da estrutura, assim como o crescimento da nossa militância, é um fator crucial para o nosso sucesso. Sempre disse que queria ser a voz do Distrito de Santarém em Lisboa, mas para isso temos de compreender a importância do trabalho conjunto, do crescimento da militância e da mobilização. Responder à pergunta porque somos do PS e não de qualquer outro partido é relevante. Saber que é na esquerda democrática que nos encontramos por defendermos a conjugação de liberdade e da igualdade. Saber respeitar todas as opções em democracia, mas saber que, na nossa opinião, as nossas ideias são as melhores. Como disse, acredito que temos de falar dos problemas que as pessoas sentem no dia-a-dia. Numa altura em que o conflito no leste da Europa gerou uma crise nas cadeias de abastecimento e uma crise de escassez, temos de compreender que o Partido Socialista no Governo deve ser capaz de responder a quem perde poder de compra todos os dias, com uma inflação nunca vista nas últimas décadas e onde os produtos básicos do cabaz alimentar e energia são dos mais afetados pela escalada de preços, além dos problemas resultantes do inevitável aumento da taxa de juros, com consequências graves, nomeadamente nos preços das prestações de habitação que as nossas famílias pagam. Milhares dos nossos conterrâneos sentem isso e a Federação não se pode aliar desta realidade. Temos de ser intransigentes no combate à extrema-direita, desconstruindo o seu discurso de intolerância, mas compreendendo porque é que chegámos aqui. Compreender que aqueles que muitas vezes acreditam nestes projetos é por desespero e por não verem nos partidos ditos tradicionais as respostas. Os culpados somos todos. Devemos, em combate leal e democrático, demonstrar que os canos dos partidos à nossa esquerda levam a utopias impossíveis de realizar, ao extremismo e opções que seriam destrutivas da economia. Quando nesta crise, por exemplo, apelam a preços fixos, temos de ser capazes de explicar que isso, na economia, levou sempre a prateleiras vazias ou a déficits tarifários. Nós também não queremos uma Venezuela ou uma Cuba no nosso país. Mais recentemente, é o reaparecimento dos liberais. Esta apresentação, curiosamente, é realizada um dia após o bicentenário da Constituição de 1822. E quanto longe estão esses liberais dos dias de hoje, talvez vítimas e reféns de todas as vilafrancadas da nossa história. É preciso termos a capacidade de dizer e questionar como seriam as respostas à pandemia se o mercado funcionasse de forma selvagem. Como seria a saúde se apenas servisse aqueles que têm seguros de saúde. Nada contra quem os tem, mas a saúde deve ser para todos, independentemente do setor que lhe dá resposta. Ou a escola, refém dos cheques de ensino, para não falar para os liberais, e tal como o seu grande pensador diz, Milton Friedman, olham para a inflação apenas como um fenómeno monetário. Tudo o resto não precisa de intervenção. É mesmo isso que
querem no nosso país, é importante explicar e também rebater estes temas. Temos de ser capazes de explicar que os impostos são preço a pagar por viver em sociedade, mas compreender que os excessos alimentam o populismo. A Federação deve estar na procura dos caminhos do apoio ao tecido empresarial e social da nossa região em cada um dos 20 concelhos. Deve estar no debate daquele que é o novo quadro comunitário de apoio. A nível de infraestruturas, continuamos com carências na região. São várias de norte a sul do distrito. Mas deixem-me sublinhar um caso. É indigno que o Estado Central tenha a seu tempo decidido colocar os resíduos, muitos deles perigosos, no Concelho da Chamusca e não tenha cumprido a sua parte. É imoral continuarem diariamente a traçar localidades caminhões com resíduos perigosos. A Federação de Santarém tem lutado para a redução deste problema com décadas, assim como para a melhoria das acessibilidades na região, cumprindo desde logo o que está no Plano Nacional de Investimentos, como a travessia do Tejo ou a ligação Edição Fátima. Muitas outras obras são necessárias na região, nomeadamente na melhoria das nacionais e dos ICs. Mas não esquecemos que foi com o PS que resolvemos questões antigas, como a Nacional 361 e, por exemplo, o início das obras do IC2 em Rio Maior. A nível da ferrovia, temos que valorizar as capacidades do nosso distrito. Naturalmente, o investimento nas oficinas da CP do entroncamento foi uma importante medida do nosso governo, mas é importante melhorarmos a linha do norte da nossa região, nomeadamente na sua passagem por Santarém, não esquecendo que foi com o governo do Partido Socialista que se resolveu o problema das barreiras, mas sublinhando que a modernização da linha do norte, no eixo que vai da construção do viaduto de Santana, ao encontrar uma solução ferroviária na cidade de Santarém, indo até a construção de uma nova estação ferroviária no entroncamento, são uma prioridade. Naturalmente, em matéria de infraestruturas, o debate do país e do nosso distrito sobre o aeroporto é apaixonante e com posições totalmente radicais. Mas uma coisa é para mim certa: o custo da não decisão ao longo de décadas tem um impacto de grande dimensão no nosso produto interno bruto e no nosso desenvolvimento. Em 1969, o homem foi à Lua. O mundo assistiu ao Festival de Woodstock. Willy Brandt, do nosso partido irmão SPD, foi eleito chanceler da Alemanha. E Nixon, um dos mais polémicos presidentes norte-americanos, tomou posse como 37º presidente dos Estados Unidos da América. Nesse mesmo longínquo ano, o Estado português, na altura liderado por uma ditadura, mandaria efetuar o primeiro estudo da localização do novo aeroporto de Lisboa. Por isso, caras e caros camaradas, a Federação Distrital será a primeira a defender que a solução aeroportuária da Grande Lisboa seja realizada na nossa região, mas não entrar em debates estéreis e de aproveitamento político, nomeadamente partidos que defenderam tudo e o seu contrário, contribuindo para a não solução de um problema que se arrasta há décadas. Somos parte da solução e acreditamos que na nossa região pode estar a solução para este desígnio nacional, mas estaremos sempre com os pés bem assentes na terra e não lamentando debates inúteis que só servem para desgastar os políticos perante os cidadãos. Seremos sim intransigentes na defesa da nossa região e do lobby positivo para esses investimentos no nosso distrito. A nível dos cuidados de saúde, o nosso distrito dispõe de uma rede hospitalar de 4 unidades hospitalares públicas, sendo por isso necessário garantir a qualidade na prestação de cuidados médicos aos nossos cidadãos e a continuação do trabalho que tem vindo a ser realizado. Relembrando, por exemplo, foi com o governo do Partido Socialista que resolveram as questões do bloco operatório e da maternidade no Hospital Distrital de Santarém. Não aceitamos que se recue no investimento no Serviço Nacional de Saúde na nossa região, sendo, por exemplo, a nível dos médicos de família, a carência quer na Luzia do Tejo, quer no meio do Tejo, é muito significativa. Não podemos permitir que os nossos concidadãos não tenham respostas na saúde que necessitam, porque isso abre a porta aos populismos e aos oportunismos políticos dos contadores de fábulas. Temos de defender que todos os agentes de saúde trabalhem em conjunto. O ambiente continuará a ser uma prioridade da nossa Federação, nomeadamente na despoluição das bacias hidrográficas, não nos esquecendo que nessas matérias tem sido muito investimento realizado na procura de respostas. Também temos de trabalhar na resposta à crise energética e num importante debate sobre as águas e sobre a sua escassez, além da questão dos resíduos na nossa região. A agricultura continuará a ter uma centralidade única a nível do Partido Socialista na nossa região. Sabemos bem a importância económica e social da atividade agrícola no nosso distrito. Não podemos permitir que visões urbanas
de quem não conhece essa realidade, destruam a confiança entre eleitos e eleitores na nossa região. Por isso, dinamizaremos ainda mais o trabalho do Departamento Agrícola, com visitas ao terreno que se iniciarão assim que o Secretariado da Federação tomar posse. Naturalmente, queremos aproximar do tecido social da nossa região, das IPSS e do trabalho meritório que realizam, assim como continuar o trabalho conjunto com as escolas e com os 2 institutos politécnicos, fator único e distintivo do nosso Distrito de Santarém. Não devemos ter medo ou complexo de tratar os assuntos da segurança nacional ou da defesa nacional, assim como os da proteção civil. Se nós não os debatermos, seja em meios, infraestruturas ou condições, outros vão aproveitar este terreno para semear o ódio e o populismo. Caras e caros camaradas, não podemos continuar a não ter uma verdadeira unidade regional. O Distrito de Santarém só ganha força unido. Por isso, temos de continuar o trabalho com vista a uma nova NUT 2 e ser completamente intransigentes na defesa da regionalização. Mas para isso, temos de ser capazes de defender propostas em conjunto. De cada um não olhar únicas e exclusivamente para o seu interesse, compreendendo que só unidos podemos fazer com que as nossas ideias sejam uma realidade. Devemos defender a nossa cultura e tradições, rejeitando imposições e conflitos sociais que proibições colocariam. Devemos recusar ser vistos como interior, porque estamos perto da capital e a poucos quilómetros do litoral. Devemos recusar estar contra Lisboa, mas devemos combater o centralismo e defender a coesão territorial. Devemos dialogar e ser intransigentes na defesa regional, mas não acredito na política de quem grita mais alto é que consegue mais. No fim desta apresentação, quero falar daqueles que são os primeiros, os nossos militantes. Aqueles que dão a camisola no trabalho diário pelo partido. Hoje, ao apresentar esta requintura distrital, não posso deixar de pensar no espírito de militância que todos temos de aceitar no dia que assinamos na ficha. Afinal, o que nos levou à militância foi quase sempre o desejo de ser mais um, a lutar pelo desenvolvimento das nossas terras e do nosso país. E nós, dirigentes, temos de ter a capacidade de ouvir os militantes, chamar todos às decisões e compreender que partidos fechados e sem capacidade de atrair novos quadros estão condenados no futuro. A partir de hoje e até novembro estarei nos 21 concelhos a debater ideias e construir uma solução que desejo participada da mesma forma que sempre estive na política, em proximidade.